Uma leitora me mandou um vídeo curto gravado por um muçulmano e que eu acho necessário fazer um comentário. Esse vídeo apresenta mais uma evidência de que vale tudo para propagar o islamismo, buscando se falar aquilo que irá impressionar positivamente o islamismo, dependendo do público para qual a mensagem está sendo dirigida, independente se aquilo que está sendo dito é verdade ou não. O vídeo mostra um muçulmano, sinceramente eu não sei quem é, que está aparentemente respondendo a pergunta: o Islã é contra a democracia? Qual regime político está de acordo com o Islã? Eu estou cobrindo o rosto do muçulmano porque não interessa quem é, interessa a mensagem que é passada. A resposta foi a seguinte: o Islã, quando você conhece o sistema político, o sistema econômico, você vai perceber que o Islã ele é o conjunto das coisas boas que tem em todos os demais sistemas. É uma terceira via. Vou repetir a resposta. Quando você conhece o sistema político e o sistema econômico do Islã, você vai perceber que o Islã é o conjunto das coisas boas que existem em todos os demais sistemas. É uma terceira via. Inicialmente, a pergunta é se o islamismo é contrário à democracia. Conforme vimos em diversos artigos, diversas autoridades islâmicas e estudiosos islâmicos afirmam que o islamismo não é um sistema político democrático, porque as leis já foram estabelecidas por Alá e seu mensageiro Maomé. O islamismo político está muito bem estabelecido através das escolas de jurisprudência islâmica, tanto aquelas que regem o mundo sunita, bem como aquelas que regem o mundo xiita. O leitor interessado pode se referir às referências indicadas no final deste artigo. Com respeito à resposta deste muçulmano, veja como ela é evasiva. Ele não se refere à democracia, que foi o tema da pergunta, mas sim, ele diz que o sistema político e o sistema econômico do islamismo contém todas as coisas boas que existem em todos os demais sistemas. Ora, basta uma análise muito rápida para verificar que isso não é verdade, a não ser que para ele o que é ruim é bom. Do ponto de vista econômico, o modelo estabelecido por Maomé está descrito no capítulo 88 do Alcorão, que estabelece o modo pelo qual a pilhagem será distribuída. Neste capítulo, intitulado A Pilhagem, Alá estabelece que 1/5 da pilhagem, o roubo dos bens dos cáfirs, os não muçulmanos, pertence a Maomé. Pode-se considerar que, na ausência de Maomé, esta percentagem da pilhagem passa a ser propriedade do califa, ou do emir, ou do governante muçulmano, como foi e tem sido ao longo da história islâmica. A lei islâmica, Sharia, estabelece a chamada zakat, que é o imposto que cada muçulmano deve pagar ao Estado Islâmico. O interessante é que uma parte da zakat deve ser redirecionada para financiar a jihad. E o que é jihad? Conforme a própria lei islâmica, jihad significa guerra para espalhar a religião islâmica. E, finalmente, a lei islâmica Sharia estabelece o quanto os judeus e cristãos que vivem em um estado governado pela lei islâmica devem pagar de imposto, 50%. Este pagamento, chamado de jizia, foi estabelecido pelo próprio Maomé quando ele conquistou, de forma brutal e sangrenta, o oásis de Caibar. A jizia foi sacramentada por Alá na Sura 9:29 do Alcorão. Ela também faz parte das condições de Umar, que define o status de cidadão de terceira classe que judeus e cristãos possuem sob um Estado Islâmico, incluindo como eles devem se vestir de modo diferente dos muçulmanos, a fim de serem identificados por esses. Se você pensa que Hitler foi o primeiro a mandar judeus se vestirem diferente, você está enganado. Isso começou com os Estados Islâmicos, incluindo tanto judeus quanto cristãos. Eu não sei a sua opinião, mas para mim, um sistema econômico baseado na pilhagem, no financiamento da máquina de guerra da jihad e da taxação exorbitante de cidadãos de segunda classe, neste caso cristãos e judeus, pode ser chamado de coisa boa que existe em todos os sistemas econômicos. Se isso é ser uma terceira via, como o muçulmano do vídeo disse, é uma terceira via tortuosa e ruim. Do ponto de vista político, o modelo estabelecido por Maomé, sacramentado por Alá e consolidado na lei islâmica Sharia, se baseia na desigualdade de direitos entre homens e mulheres muçulmanos, na desigualdade de direitos entre muçulmanos e os cáfirs, os não muçulmanos, e na aplicação contínua de punições brutais. Por exemplo, o homem muçulmano pode ter 4 esposas simultaneamente e pode se divorciar delas a qualquer momento e por qualquer motivo, bastando para isso dizer 3 vezes a palavra mágica talak. A mulher muçulmana só pode ter um marido e precisa ter motivos muito bons para ter um divórcio concedido a ela. O homem muçulmano também pode ter escravas sexuais, referidas no Alcorão como as mulheres que a sua mão direita possui. Além disso, o homem muçulmano pode ainda tirar proveito das chamadas
casamentos temporários, geralmente arranjados pelos clérigos muçulmanos. Outros exemplos de desigualdade entre os sexos são direitos de herança. A mulher cabe metade da parte do homem. O testemunho de 2 mulheres equivale ao testemunho de um homem. As esposas podem apanhar. As mulheres só podem se casar com muçulmano. Os homens muçulmanos podem se casar com quaisquer mulheres, sejam muçulmanas ou infiéis. E isso é apenas a ponta do iceberg. Com respeito à desigualdade de direitos entre muçulmanos e não muçulmanos em geral, e ao tratamento de cristãos e judeus como cidadãos de terceira classe, segundo a lei islâmica, em particular a chamada dhimitude, isso faz parte da estratégia de sufocar as minorias religiosas, tornando suas vidas tão miseráveis que a única solução seria se converter ao islamismo para se livrar da perseguição. E ainda existe o tratamento daqueles que desejam deixar a fé islâmica, cuja punição é a morte, e o tratamento dos homossexuais, cuja punição é, adivinhe, também a morte. E tem muito mais, mas eu vou parar por aqui. Mas esse assunto é muito importante e eu estou listando diversas referências na descrição deste vídeo. Não deixe de consultá-las. Com sinceridade, eu não conheço legislação alguma no mundo que discrimine tanto as mulheres e as minorias religiosas e que queira matar homossexuais e ex-adeptos da religião tanto quanto o islamismo. A rigor, o islamismo é contrário a todos os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Apenas muçulmanos fervorosos defendem isso. Eles não têm escolha. Essa é a lei de Alá e o islamismo significa submissão à lei de Alá. Por causa disso, não existe democracia no islamismo.